Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido amado Jesus e do doce Espírito Santo. Bom, pessoal, aqui no nosso país, esta é considerada a Semana da Pátria, porque é a semana que antecede ao dia 7 de setembro, onde nós comemoramos a independência do Brasil. Ou seja, foi quando o Brasil se tornou independente de Portugal, deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um país, uma república de fato. E para comemorar essa semana, eu trouxe aqui para vocês uma reflexão, um bate-papo bem gostoso para essa semana. E tem como título Dupla Cidadania. Olha só que legal. Vamos descobrir se nós temos dupla cidadania ou não? Se nós somos cidadãos aqui da terra e cidadão celeste também? Porque é isso que significa dupla cidadania. Nós, os cristãos, somos cidadão do céu, mesmo assim, Deus planejou que nós fôssemos cidadãos de um país dessa terra por algum tempo. Temos então dupla cidadania, a terrena e a celestial. Será que temos incluído nessa verdade em nossas vidas, crianças? Será que você aí do outro lado é cidadão? Ó, nós temos aqui, ó, o globo, todos os países do nosso planeta. Está aqui, né, o mapa do nosso país, do Brasil. Será que você é cidadão aqui do nosso país Brasil, ou seja, de qualquer país do planeta e cidadão do céu também? Então vamos descobrir. A cidadania terrena primeiro que nós vamos conversar. O convívio hoje com a injustiça, a imoralidade e a miséria em nosso país leva-nos muitas vezes a perder as esperanças de um futuro melhor para nossa pátria, não é? A gente está vendo tanta injustiça, tanta coisa errada que está acontecendo no nosso país, e aí a gente fica se questionando sobre isso. Como ter um país mais forte e mais justo? Precisamos saber que a responsabilidade do nosso país, seja ele bom ou seja ele ruim, a responsabilidade é individual, a responsabilidade é de cada um. E a Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 34, olha só o que está escrito aqui em Provérbios 14 e 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O que é opróbrio? É vergonha. Então quer dizer que o pecado, as coisas erradas, é vergonhoso para um povo. E olha que nós aqui no nosso país temos passado bastante vergonha pelos erros e pecados dos outros, não é? Então, ó, o pecado não somente afeta a nossa própria vida, mas pode prejudicar e arruinar toda uma nação. No entanto, a Bíblia diz que a justiça exalta as nações. Então, quando há justiça em um país, aquele país é exaltado perante os outros países. Todo mundo fala, nossa, olha, que país legal. Olha, quando vê lá no ranking de país bom, aqueles países que têm uma justiça boa, têm uma cidadania plena, você vê que é um país que está lá em cima no ranking. Agora, aqueles onde não há justiça, onde há muita injustiça, o que acontece? Ele está no ranking lá embaixo. Então, ó, que justiça é essa que exalta as nações? A justiça que vem de Deus e que pode se tornar uma bênção coletiva para toda uma nação. Então, ó, quando nós falamos sobre justiça, nós também devemos lembrar que um país, para ser justo, todos têm que o quê? Tem que cumprir os seus deveres, né, para consigo próprio, com a sociedade e
para quê? Para que ele tenha os seus direitos garantidos. Então, qual é o primeiro dever que nós devemos, como cidadãos aqui da Terra, ter? O primeiro dever que nós devemos ter é respeitar as autoridades. Isso mesmo. Então, ó, as autoridades, elas são instituídas por Deus. Está aqui no livro de Romanos, no capítulo 13 e no versículo 1, está escrito, ó, as autoridades que existem foram por ele, ou seja, Deus, instituídas. Então, autoridade e governo não foram inventados por ninguém, mas são do maravilhoso plano de Deus para que a terra fosse o quê? Dirigida de maneira ordeira e que nós fôssemos protegidos da maldade que brota no coração dos homens. Olha só, no livro de 1 Pedro 2, 13 e 4, Deus ordena que todo homem seja sujeito às autoridades superiores. Então aqui está falando, ó, que nós devemos ser sujeitos às autoridades. Mas para nós sermos sujeitos a essas autoridades, um dos fatores que pode impedir, né, com que eu não me sujeite à autoridade, o que é? É a falta de temor a Deus. Porque quando eu não temo a Deus, quando eu não tenho Jesus no coração, eu também não respeito. Porque se eu não respeitar Deus que me criou, que fez o céu, fez a terra, eu vou respeitar as autoridades aqui da terra? Então, ó, aqui em 1 Pedro 2 e 17, fala bem assim, ó, temei a Deus e honrai ao rei. Está falando que nós temos que temer a Deus e respeitar as autoridades. E esse respeito é proporcional ao temor que nós temos ao Senhor Deus. E Deus diz muito claramente que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à autoridade terão para si condenação. Romanos 13 e 2. Então, resistir ou rebelar-se contra os que estão acima de nós é um pecado contra Deus. E Deus julgará assim os que assim procedem. Então, o respeito começa o quê? Dentro de casa. Quando você respeita o papai e a mamãe, na escola, quando você respeita a professora, a direção da escola, na rua, quando você respeita os mais velhos, respeita as pessoas que têm autoridade sobre você, como a polícia, como o governante, aquele que está em autoridade sobre a cidade. Então, ó, mas o que pode impedir você, criança, de respeitar a autoridade? É os exemplos negativos que você vê. Às vezes você não tem bons exemplos na sociedade de respeito à autoridade. Às vezes você assiste na televisão, você fica vendo lá filmes, desenhos, onde as crianças, as pessoas não respeitam a autoridade, ou você fica vendo notícias onde as pessoas só desrespeitam a autoridade e não são punidas. Por isso você fala, se não aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Não. Você não tem que seguir os exemplos errados. Às vezes o influencer lá que você gosta, que você segue lá na internet, né? Ele só faz coisa errada e aí você acha bacana, bonito. Por quê? Porque ele não respeita ninguém. E aí você acha também que não deve respeitar. Mas você tem que respeitar, porque Deus estabeleceu os governantes para quê? Para que eles liderem o nosso país. Para que através deles as leis sejam cumpridas. É lógico que nós estamos vivendo setembro de 2025, nós estamos vivendo um período não muito legal no nosso país. Mas a gente tem que olhar para isso e falar bem assim, por que isso está acontecendo? Porque eu, no meu individual, eu não fiz a minha parte certa. Porque aqui eu estou falando, ó, que Deus, as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Mas para Deus instituir a autoridade, Ele nos deu livre-arbítrio de escolher essa autoridade. E nós temos exemplo disso aqui na Bíblia. No livro de Reis, aonde fala a história de Saul. Porque o povo de Israel estava sendo governado por Deus. Deus era quem mandava
na nação de Israel. E quem era o representante de Deus na terra ali entre o povo? Era um profeta e juiz. E aí o povo viu todos os outros povos em redor, dos países em redor, tudo com o rei, e falou bem assim: ah, a gente quer um rei também. Nós também queremos um rei. Foi falar com o profeta Samuel. Aí Samuel foi e falou para Deus, falou: Senhor, o povo está pedindo um rei. E aí Deus falou: Samuel, se eles estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a minha autoridade também. Então, fala com eles, pergunta para eles, fala: olha, um rei vai fazer com que vocês trabalhem para ele, as suas plantações vai pertencer ao rei, as suas filhas vão pertencer ao rei, ele vai cobrar imposto de vocês, é isso que vocês querem? Sim, é isso que a gente quer. E aí Deus foi e mostrou para Samuel quem seria o rei do povo, o primeiro rei de Israel, o primeiro rei foi Saul. No começo, tudo lindo e maravilhoso, mas depois a gente viu que degringolou, virou uma tristeza para o povo a governança de Saul. Até Deus escolheu o outro, falou assim: olha, eu não tenho mais pacto com Saul, agora eu vou escolher um outro rei, e escolheu o rei Davi. Então, a gente vê que foi o quê? Foi escolha do povo. Então, se hoje nós não estamos sendo bem governados, Senhor, por que o Senhor não olha para o meu país? Meu país está ruim, está acontecendo isso. Eu estou falando, eu como brasileira aqui no Brasil, mas isso serve para qualquer país do mundo. Você, às vezes, eu não sei, você criança de outro país que está me assistindo, por que está tão ruim a situação no meu país? Mas foi porque, às vezes, não você criança, mas o adulto que tem o poder, o livre-arbítrio de escolher bem as autoridades, não escolheu bem. Então, devemos respeitar as autoridades, sim, mas na hora de escolher ela, nós temos que escolher bem. Então, segundo ponto, para que nós demonstremos a nossa boa cidadania, nós devemos o quê? Obedecer às leis do nosso país, sim. Quando você obedece à lei, você está o quê? Exercendo uma boa cidadania. Então, lá na Bíblia, Deus deixou aqui os 10 mandamentos. Para o quê? Para que nós pudéssemos segui-lo. Então, quando você obedece às leis do homem, você está obedecendo imediatamente, você está obedecendo à lei de Deus. Então, aqui dentro dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, está lá, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem falando: honra teu pai e a tua mãe. Aí fala: não furtarás, não matarás. Então, de onde foi que a maioria dos países, a Constituição da maioria dos países, tira que nós não devemos matar o próximo, não devemos furtar o próximo, não devemos cobiçar as coisas do próximo, não devemos tratar mal o próximo? Daqui, gente, de dentro da palavra de Deus, a Bíblia. Então, a Bíblia que fala que nós devemos obedecer às leis. Deus está trabalhando em nosso mundo através das autoridades que Ele tem estabelecido. Porém, é importante ressaltar que as leis de Deus são mais elevadas do que as leis do mundo. Então, nós obedecemos às leis terrenas? Sim, devemos obedecer. Mas mais do que as leis terrenas, nós temos que obedecer às leis de Deus. Então, no livro de Atos 5:29, está escrito bem assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se uma lei terrena está indo contra a lei de Deus, eu devo obedecer? Mas quem é que faz as leis de um país? Não são as autoridades que nós colocamos lá? Então, na hora que a gente vai exercer a nossa cidadania, na hora do voto, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver se aquela pessoa que nós vamos colocar como autoridade sobre o nosso país, se ela obedece às leis divinas. Porque se ela obedece às leis divinas, beleza, nós vamos ter um país bem governado. Agora, se ela não obedece às leis divinas, como é que vai ficar, né? Nós devemos também exercer a cidadania participativa. O que é cidadania participativa? O conhecimento que o apóstolo Paulo tinha sobre seus direitos como cidadão romano lhe foi útil
abrindo-lhe diversas oportunidades para testemunhar a fé em Deus, em Jesus, perante as autoridades. E muitos dos profetas do Velho Testamento também, eles exerceram seu patriotismo quando usou para falar de Deus para os governantes quando eles estavam fazendo coisas erradas. Então Deus usava os seus profetas para, não só para falar para o povo, olha, vocês estão indo bem, está tudo certo, mas vocês também estão fazendo coisa errada. Então, onde é que eu começo a exercer a minha cidadania participativa? Primeiramente, dentro da minha casa, que é o primeiro meio social onde eu vivo. Então, ali no meu convívio, dentro da minha casa, eu tenho que participar, ajudando o papai e a mamãe a fazer pequenas tarefas, como limpar, arrumar meu quarto, arrumar o meu material, guardar meus brinquedos, fazer pequenos serviços, lavar o copo que eu bebi água, lavar o prato que eu comi. Então aí eu estou participando dentro da minha casa, dali do meu meio social. E aí depois da casa, qual que é o segundo ambiente social que a criança participa? Da escola. Dentro da escola também eu estou exercendo a minha cidadania participativa, porque eu vou estar ali obedecendo ao meu professor, vou estar aprendendo, vou estar exercendo a minha cidadania quando, assim, meu grupo escolar, a gente cria um projeto para melhorar a escola, melhorar o bairro, manda esse projeto, às vezes, tem cidadania participativa das crianças um dia na Câmara, aqui na minha cidade tem isso, que as crianças vai, sabe como é que funciona o legislativo da cidade. Então, a escola é o meu segundo ambiente social de participação. Na igreja também, se eu frequento a igreja, se eu participo lá de um grupo de louvor, se eu participo do grupo de assistência social, se eu participo de qualquer grupo ali da igreja, porque a igreja é um lugar também que ajuda a comunidade. Nos ajuda não só na nossa parte espiritual, né, que é a nossa cidadania do céu, mas também na nossa cidadania aqui na terra, como cidadãos, porque dentro da igreja eu vou aprender a respeitar as leis de Deus, e aprendendo ali eu vou respeitar as leis também dos homens. E por último, o Estado em geral, ou seja, quando aqui fala Estado, começa pela minha rua, da minha rua o meu bairro, do meu bairro a minha cidade, da minha cidade o meu estado, do meu estado o meu país. Então, se eu estou ali participando, né, de todas essas etapas, eu estou o quê? Exercendo uma cidadania participativa. Então, vocês também podem fazer o quê, crianças? Vê lá, pergunta pro papai e pra mamãe: ô pai, ô mãe, quem que você votou na última eleição? Aí eles vão saber. Hoje em dia vocês têm o celular ali na mão, aí você vai lá, entra na internet, vê lá em quem papai votou para vereador, para prefeito, para governador, para deputado. E se tem alguma lei que eles estão lá querendo criar que está indo contra as leis de Deus e não está sendo a favor da população, a favor da melhoria do nosso estado em geral, aí você vai, manda lá um e-mail para ele, de forma respeitosa, é lógico, e falando para ele, falando: olha, nós aqui, o papai e a mamãe são os seus eleitores, e nós depositamos, papai e mamãe depositou a confiança deles em você, só que esse projeto aqui que você está votando, está indo contra aquilo que você falou durante a campanha, está indo contra aquilo que nós como sociedade precisamos. E isso também é exercer cidadania participativa. A outra forma de você demonstrar a sua cidadania é o quê? É ajudando ao seu próximo. Então, depois de eu ajudar a exercer, então, nós temos que ter deveres para com o próximo, aquelas pessoas que precisam. Então, Romanos 13:8 fala bem assim, quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Olha só, porque nós não podemos esperar que o nosso governo cuide de todos. Ele não tem capacidade. Você acha que o presidente lá em Brasília, o prefeito lá
Ele vai estar ali do lado do seu vizinho, sabendo que o seu vizinho precisa ali de imediato, esse seu vizinho está precisando de um pacotinho de arroz para fazer lá para as crianças porque está desempregado, ou o teu coleguinha está precisando de um sapato, ou tem ali um idoso que está passando mal, não tem quem vai lá varrer a casa para ele, lavar a roupa dele. Então, quando você ajuda esse que precisa, você também está praticando uma cidadania. Nós não devemos só ficar olhando como se fosse coisa olhando só para cima, um pássaro olhando só para cima. Não, nós temos que olhar ao nosso redor e ver o que podemos fazer por aqueles que estão em necessidade. Então, você tem que o quê? Entender que tem problemas que afetam ao seu próximo, ao seu colega. Ali, às vezes na escola, seu coleguinha não tem condição de ter um calçado, você tem um monte lá dentro do teu guarda-roupa, doa para ele. Às vezes seu coleguinha não tem condição de ter uma bolsa lá legal, uma blusa de frio, tá frio, você doa para ele. Então, tudo isso são situações que nós, como cidadãos aqui da terra, né, de um país, nós podemos estar fazendo. E outra coisa também é o quê? Nós, como cidadãos da terra, nós podemos estar fazendo, que é o quê? Cuidar da terra. Isso mesmo. Deus tem dado essa responsabilidade para nós, seres humanos, desde o Jardim do Éden. Quando Deus falou para Adão, falou, olha Adão, tá aí, tudo isso daí é para você cuidar e aproveitar. Então Deus deixou. E o que as pessoas hoje em dia faz? Isso começa, crianças, com um papelzinho de bala que você comeu e jogou no chão. Não. Você tem que ser o quê? Ter a consciência ecológica, que aquele papelzinho de bala vai, a hora que vier a chuva, vai para dentro da rede de esgoto, para dentro da rede de esgoto, vai para lá no rio, lá no rio, um peixe, uma tartaruga, um bichinho pode engolir aquilo e estragar, né? Acabar morrendo. Quando você tá lá, aquela árvore assim na praça, uma árvore bonita, cheia de flor, um pé de fruta, aí tem criança que eu já vi que vai lá, puxa o galho da árvore, chuta, rasga. Isso daí é exercer, ter uma consciência ecológica. Nunca esqueça que as plantas, quando você puxa a árvore, você está puxando o oxigênio que ela produz. E quando você solta o gás carbônico, ela pega esse gás carbônico e transforma em oxigênio de novo para você poder respirar. Então nós precisamos. Então, quantas coisas, quando você, ao invés de apreciar, olhar que nem agora que nós já estamos, né, começo de setembro, está finalizando o inverno, daqui mais alguns dias começa a primavera, aí a gente vê assim aqueles pés de flores já começando, os ipês aqui na cidade onde eu moro, os ipês já tá tudo florido, você olha assim, aquela coisa linda, amarelo, branco, roxo, tá a coisa mais linda. Aí eu pego lá, chuto, arranco, puxo. Não é tão lindo observar e falar, Senhor, quão grande, como diz no Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedorias as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Olha só quanta coisa linda que Deus fez para nós apreciar. E outra coisa também que nós devemos fazer, como cidadãos, é pagar impostos e votar. Aí você pode falar, o que tem a ver, professora, com pagar imposto e com votar? Isso não tem nada a ver comigo, não tem não. Papai, trabalha tudo. Hoje em dia que nós fazemos, nós pagamos imposto. Você, a partir do momento que você nasce, você tem duas certezas na tua vida, que você vai morrer um dia e que você vai pagar imposto. Tudo é arrecadado imposto. Então, a roupa que você veste, o calçado que você calça, lá na escola o material que você recebe, lá no carro que o papai tem, a casa que você tem, tudo paga imposto. E não se engana que o papai, que a mamãe não pode pagar imposto. Por quê? Até Jesus pagou imposto. Em Mateus fala bem assim, que os fariseus falaram bem assim, mas falou para o discípulo, o teu mestre, o teu chefe anda aqui por Jerusalém e não paga imposto? Aí Jesus foi e falou para Pedro, Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe, abre a boca e dentro vai ter uma moeda.
Aí Pedro foi e pegou a moeda. Aí Jesus falou assim, que desenho que tem nessa moeda? Ah, de um lado está César, então. Aí Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando? Paga o imposto. E aí Pedro pegou aquela moedinha, pagou o imposto por ele e por Jesus, que era o que os romanos cobravam na época. E quanto a votar? Você, como criança, às vezes lá na escola, né, chega aí ano de eleição, as professoras colocam para ensinar vocês como exercer cidadania, como votar. E votar é um privilégio especial através do qual nós podemos cooperar com os planos de Deus de estabelecer líderes que proporcionem ao país uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. E Deus manda nós orarmos pelas nossas autoridades. Então, crianças, eu costumo falar para os meus alunos na escola quando chega época de eleição, fala para o papai e para a mamãe, presta atenção em quem vai votar, não venda seu voto como Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não venda seu voto por promessas vazias. Olha lá o histórico da pessoa, vê se vai fazer aquilo mesmo, se tem a ficha limpa. Não faça, eu falo bem assim para os meus alunos, não faça da urna um pinico, porque senão vai estragar, não é aqui agora, é o futuro de vocês que são crianças. Então eu sempre falo para eles falarem para os papais sobre isso. E por último, Deus nos manda o quê? Como cidadãos, orar pelas autoridades e pelo país. Esta é a coisa mais patriótica que nós podemos fazer. Porque Paulo disse, em 1 Timóteo 2, 1 e 2, está aqui, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então você deve orar pelo seu país, pelas autoridades, porque é um mandamento bíblico. Então, pelo que nós devemos orar? Então, essa semana é a Semana da Pátria. Cada dia você pode estar orando por uma coisa. Primeira coisa que você pode estar orando, pedindo para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para tomar decisões, para que eles tomem decisões que não vão contra aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Segunda coisa que nós devemos orar é para que os governantes tenham coragem para assinar leis justas para o nosso país. Devemos também orar para que Deus dê sabedoria para eles dizerem palavras corretas quando se reunir com outros líderes. E também para que Deus proteja os nossos governantes nas viagens que ele for fazer. E também que eles tenham oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de crer na palavra de Deus. Para quê? Para que este versículo, que é o nosso versículo de hoje, seja uma constante na nossa vida, que está lá em Salmo, no capítulo 33 e no versículo 12, que fala, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, quer ter uma boa convivência, quer viver bem? Então, nós temos que orar para que os nossos governantes, antes deles serem autoridade sobre nós, que eles estejam debaixo da autoridade de Deus, o nosso Criador, porque assim nós vamos viver o quê? De forma tranquila, de forma maravilhosa. Bom, falei para vocês sobre a cidadania terrena. Agora vou falar para vocês sobre a cidadania, o quê? Celestial. Porque se eu sou cidadão da terra e eu já tenho Jesus no meu coração, eu também sou o quê? Sou cidadão dos céus, isso mesmo. Então, Paulo nos fala acerca da nossa cidadania celestial em Filipenses 3:20. Ele fala bem assim, nossa pátria
está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O direito de nós termos acesso a essa pátria celestial nos foi concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando nós cremos nele. Em João 1:12 está escrito, ó, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para que eu seja cidadão dos céus, eu tenho que o quê? Receber Jesus no meu coração. Então, quando eu recebo Jesus no meu coração, ele fala bem assim, ó, em João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E lá em Hebreus, referindo-se a algum dos patriarcas mencionados, no que nós chamamos Galeria da Fé, no capítulo 11, nos diz assim no versículo 13, ó, do 13 ao 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então, esse texto está dizendo o quê? Que a pátria celestial é superior à terrena. E Deus mesmo preparou esse lugar chamado de a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, o tabernáculo aonde Deus está nos aguardando. Ele está lá no céu, nos esperando. Em Apocalipse 21, fala bem assim, ó. Deus mesmo preparou o tabernáculo de Deus para ali viver com os homens, reservado não somente aos patriarcas do passado, mas a todos os remidos, para ser usufruído por toda a eternidade. Então, ó, esse texto, os que seguiam pela fé para essa pátria confessavam-se estrangeiros e peregrinos. Então, nós aqui nessa terra, nós só estamos de passagem. Nós somos cidadãos aqui da terra, Deus nos permite ser cidadão aqui, mas se eu já tenho Jesus dentro do meu coração, eu sou cidadão do céu. O que é um estrangeiro? Estrangeiro é alguém que está em um país que não é seu. E o que é ser peregrino? É alguém que está de passagem por um país que não é seu também. Então nós estamos aqui como estrangeiros e peregrinos. E é assim que eu, que já tenho Jesus no meu coração, devo se sentir em relação a esse lar terreno, como alguém que não é daqui, é peregrino, aguardando a volta do Senhor Jesus. E alguns textos nos exortam a viver a expectativa, que também nos instrui como viver esse dia glorioso. Então a Bíblia fala, ó, em 2 Timóteo 4:7-8, fala que nós devemos combater o bom combate da fé amando a vinda do Senhor. Em 2 Pedro 3:11-12 fala que nós devemos viver em santo procedimento, a piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Em Tito 2:12-13 fala, viver sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do grande dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses 3:20 também fala, aguardar do céu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, permanecendo firme no Senhor. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu o Salmo 15, olha só o que ele fala aqui, no Salmo 15, como deve ser a pessoa que vive em integridade e justiça. Como é que nós devemos nos portar aqui na terra, nós sendo cidadãos do céu, estamos aqui de passagem como peregrino, como é que nós devemos nos portar? Aí ele fala, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo, ou seja, lá no céu? Quem morará no teu santo monte?
aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Ou seja, não fala mal e nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, quer dizer, que não fala mal, não faz mal e nem aceita que ninguém também fale mal dos outros. Aquele a cujos olhos o repobre e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, prefere ser ofendido a ofender os outros. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Ou seja, vem o outro pede emprestado, não vou dar, tem, mas não quer repartir. Nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então, aquela pessoa que não pratica o mal, nem deixa os outros praticar o mal, que ajuda a quem deve ser ajudado. E Pedro complementa esse texto aqui de Salmo. Em 1 Pedro 2, 11, 12, ele fala: amados, exorto-vos, ou seja, estou te aconselhando, como peregrino e forasteiros que sois, a vós abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, aquelas pessoas que ainda não têm Jesus no coração, eles são cidadãos só terrenos. Nós que já temos Jesus no nosso coração, nós temos dupla cidadania, cidadania terrena e a cidadania celestial. Então, se nós temos essa cidadania celestial, nós temos que proceder de maneira que essas pessoas que ainda não têm Jesus no coração, elas nos olhem e tenham desejo de ser também um cidadão do céu. Então, nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas no Velho Testamento mesmo, que foram cidadãos de terra estrangeira e se portaram de maneira que demonstrou que tinha Deus dentro do coração. Nós temos Abraão, pai da fé, nós temos José, que foi o seu bisneto, nós temos Daniel e muitos outros personagens da Bíblia que, através da sua vida, eles demonstraram como que um cidadão do céu deve se portar aqui na terra. E Paulo escreveu em Colossenses que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. E Jesus nos exortou também em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, o céu, e a sua justiça, e as demais coisas aqui na terra vos serão acrescentadas. Não seria natural ou lógico uma pessoa amar de tal maneira a pátria celeste que não lhe restasse amor por sua pátria terrestre? Por outro lado, é preciso tomar cuidado para nós não sermos mais políticos, estar mais voltado para a política daqui, da terra, do que ser servo do evangelho. Então, a preocupação e a ocupação com o que é terreno, por mais nobre que possam ser em certas questões terrenas, não deve embotar os nossos interesses espirituais. Lembremos de que somos embaixadores de Deus em nome de Cristo, que é o que nos reconcilia com Deus aqui na terra. Este é o bem maior que nós podemos fazer ao nosso querido Brasil. Anunciar diligentemente a mensagem do Evangelho, aproveitando as oportunidades que Deus nos deu. Então, crianças, eu desejo para essa Semana da Pátria que cada um de vocês, aonde você estiver, ore pelo nosso país, para que os nossos governantes sejam tementes a Deus e criem leis que vá favorecer ao nosso país, que vá melhorar a nossa vida, principalmente de vocês, porque você, criança, é o futuro do nosso país. Mas sem se esquecer que você, apesar de ser cidadão aqui do nosso país, você também é cidadão do céu. E como cidadão do céu, você tem que o quê? Você tem que dar o bom exemplo. Como é que eu dou um bom exemplo? Seguindo as regras daqui da terra, para que através disso
seja espelhada a minha vida. Eu trouxe aqui a musiquinha para vocês, que fala sobre quem já tem a salvação, quando é que nós vamos morar lá no céu. É bem assim, ó. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz à salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho passe o sangue de Jesus, que por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. Eu sei que ficou um pouco longo, mas eu queria que vocês entendessem que, como pequenos brasileiros, pequenos cidadãos do nosso país, que vocês tenham consciência, já desde pequeno, de que vocês também são, se você já tem Jesus no coração, você também é cidadão do céu. Bom, turminha, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, tá bom? Para que toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha. Aí, ó, essa semana que é a Semana da Pátria, coloca lá um joinha e coloca a bandeirinha do Brasil, porque nós, como cidadãos do Brasil, nós precisamos estar unidos em Jesus, unidos em força e sabendo que é um lema, né? Que nós devemos obedecer. Primeiro Deus na nossa vida, depois a nossa pátria, porque se a nossa pátria está bem cuidada, nós podemos dizer o versículo, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E em terceiro, família, porque se a nossa família está bem, aí a gente vai espelhar isso para a sociedade, que é o nosso país, e aí Deus também vai ficar feliz e vai nos abençoar. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.